Fala, fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos falar da divisão celular meiose. Bora nessa? Bom, gente, vocês já sabem, né, que antes de qualquer divisão celular, nós temos um período que é chamado de intérfase. É quando a célula não está se dividindo, tá? E essa intérfase, ela é dividida em três fases, tá? A fase G1, que é quando as células aumentam de tamanho, produzem RNA e sintetizam proteínas. Ou seja, é o período que antecede a duplicação do DNA, a duplicação dos cromossomos, ok? Então, ó, fase G1. Na fase S é quando ocorre, então, a duplicação do DNA e também do centro celular, do centrossomo, tá? Então, aqui nós temos, ó, o DNA, que vai, então, aqui nós temos, então, o DNA, que vai começar, então, a se duplicar. Então, ó, nós vamos ter aqui a duplicação dos cromossomos. E também a duplicação do centrossomo, ou seja, a duplicação dos centríolos. Tá? Já na fase G2, que ocorre depois da duplicação do DNA, ou seja, depois da fase S, nós temos aqui a célula crescendo e também produzindo proteínas, tá? Então, essa é a intérfase. Terminou a intérfase, nós então começamos a divisão celular. A intérfase, então, funciona como uma preparação para a divisão celular. Show? Bom, então hoje nós vamos falar da divisão celular meiose. Lembrando que nós falamos na semana passada da mitose, ok? Então, a meiose é uma divisão celular no qual a célula-mãe ela é sempre diploide, ou seja, ela tem sempre 2N cromossomos, tá? Ou seja, ela vai ter metade dos cromossomos do macho e metade dos cromossomos da fêmea, tá? Então, nós vamos ter aí 2N cromossomos, tá? Uma célula diploide. Ela vai originar, né, essa célula-mãe vai originar 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Então, se, por exemplo, eu tenho aqui uma célula 2N, ela vai ter, no final, ela vai produzir 4 células N. Ó, uma célula que era 2N produziu 4 células N, ok? Bom, a divisão celular meiose, pessoal, ela corresponde a 2 divisões consecutivas. A meiose 1, que ela é reducional, tá? Então, ó, é na meiose 1 que ocorre a redução do 2N para o N, ó, tá aqui a meiose 1, ok? E a meiose 2, que é equacional, ou seja, a mesma quantidade de cromossomos que tem inicialmente é a mesma que tem no final. É como se fosse a mitose. Tá? Então, aqui, ó, meiose 1 saiu de 2N para N. Meiose 2 saiu de N para N. Ok? Bom, cada divisão apresenta 4 fases, né, igual na mitose. A prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Então, aqui na meiose, nós vamos chamar assim, ó, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1 para a mitose, a primeira divisão da meiose, e nós vamos ter aqui a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e telófase 2 para a segunda divisão da meiose, ok? Bom, gente, a meiose, ela ocorre na reprodução sexuada, tá? Então, ela é muito importante aí na formação dos gametas, tá? Animais, né, o gameta masculino, o gameta feminino, também na produção de alguns esporos vegetais, das plantas, e é através dessa meiose que ocorre a variabilidade genética das espécies, porque vai ocorrer mistura de material genético que vai proporcionar aí essa variabilidade genética. Show de bola? Bora nessa. Então, vamos lá, fases da meiose 1. A primeira fase da meiose 1 é a prófase 1, tá? Essa prófase 1, bem similar ao que acontece lá na mitose. Bora lá, ó, na prófase 1 nós temos aí o início da condensação do DNA, tá? Então, lá na intérfase, nós vimos que o DNA ele fez o quê? Ele se duplicou, certo? Então, agora, nós vamos ter esses filamentos de DNA aqui, ó,
tudo solto dentro do citoplasma, ou dentro do núcleo, tá, gente? Desculpa. O que é que vai acontecer? Ele vai começar a se enrolar para ficar bem gordinho. Ele vai se transformar, então, em cromossomos, tá? Então, nesse processo aqui, ó, quando esse DNA, ele se condensa, né, e passa a ser cromossomo, ele para, então, de produzir RNA. Quando para de produzir RNA, o que é que acontece? O desaparecimento do quê? Dos nucleolos. Por quê, professor? Porque os nucleolos nada mais são do que RNA. Se não está produzindo RNA, esses nucleolos, eles passam a desaparecer, ok? Então, os nucleolos desaparecem. Depois, nós temos o início da formação das fibras do fuso mitótico. Lembra que também ocorreu a duplicação dos centríolos lá na intérfase? Então, agora, ó, entre esses centrossomos que estão indo em direção aos polos da célula, começa a formação de fibras, tá? De fibras aqui entre esses centríolos. Depois ocorre, então, o emparelhamento dos cromossomos homólogos, tá? Que é chamado de sinapse. Então, ó, ocorre o emparelhamento dos cromossomos homólogos. O que são a mesma função? Ó, a gente recebe um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe para determinar, que tem os mesmos genes ali para determinada característica. Então, o que é que acontece? Ó, esses cromossomos que são homólogos, eles vão ficar pareados. Certo? Então, eu vou ter um cromossomo do pai e um da mãe que vão ficar aqui, um do lado do outro. Cromossomos homólogos. Nessa formação aqui, né, nesse emparelhamento dos cromossomos homólogos, nós vamos ter, então, 4 cromátides irmãs e homólogas, formando as tétrades. 2 cromossomos homólogos, 2 cromossomos homólogos. Nós temos, então, aqui, ó, as tétrades, ó, porque, ó, 2 cromossomos homólogos, um do lado do outro, vai ter, ó, quantos cromátides? 1, 2, 3, 4, tá? Lembrando, gente, aqui, ó, que um cromossomo, ele vai ser aqui 2 filamentos de DNA, tá? Porque lembra que um filamento foi originado do outro, ocorreu a duplicação lá na intérfase, né? Então, nós temos aqui, ó, 2 cromátides iguais para esses cromossomos e 2 cromátides iguais para esse outro cromossomo, ok? Também ocorre na prófase 1, meus queridos, a permutação ou crossing over nos quiasmas. Gente, é o crossing over, que é essa troca de perninhas aqui, ó, que faz com que ocorra a variabilidade genética, a mistura dos materiais, ok? E, por fim, ocorre, então, a desintegração da carioteca. A membrana nuclear, ela desaparece, e aí esses cromossomos, eles vão ficar, então, soltos dentro do citoplasma, o que favorece a ligação das fibras do fuso a esses cromossomos, tá? Gente, a prófase 1, na verdade, ela é dividida em 5 subfases, tá? O leptóteno, que é quando começa a condensação dos cromossomos duplicados na intérfase. O zigóteno, que é quando ocorre o aparecimento dos cromossomos homólogos, o pareamento, tá? Desculpa, dos cromossomos homólogos, que forma a sinapse, tá? Então, agora eles são chamados de bivalentes. Então, aqui, ó, nós temos o zigóteno. Depois, nós temos o paquíteno, que é quando ocorre, então, o crossing over, que é o momento mais importante da prófase, que é a troca de segmentos dos cromossomos homólogos entre as cromátides, tá? De um par de cromossomos homólogos. As cromátides não irmãs, ok? Então, veja, ó, nós vamos ter aqui, então, ó, a mistura de material genético entre 2 cromátides que não são irmãs, tá? Então, a cromátide de um cromossomo que é do pai e a cromátide de um cromossomo que é da mãe, beleza? E aí nós temos o diplóteno, que é quando ocorre a desinapse, ou seja, que é quando os cromossomos já trocaram os materiais e aí eles se afastam um pouquinho, certo? Só que eles se afastam, mas ainda ficam próximos devido aos quiasmas, ok? Que é essa região aqui onde eles estão unidos, tá? Os quiasmas. O que é que acontece, então, depois, a última fase da prófase 1, que é a diacinese, que continua a condensação dos cromossomos,
e há a terminação dos quiasmas, ou seja, a separação, né? O rompimento da carioteca e o desaparecimento dos nucleus. Então, essa é a prófase 1 aí dividida em 5 fases, tá? Atenção especial aí para o crossing over, que é essa troca de segmentos entre as cromátides não irmãs dos cromossomos homólogos. É onde ocorre a troca de material genético, a mistura de material genético, que proporciona a variabilidade genética. Show? Depois nós temos, então, a metáfase 1, tá? Na metáfase 1 nós temos aí a alta condensação dos cromossomos, né? O ápice da condensação. Nós temos o completo desaparecimento da carioteca, ou seja, não tem mais carioteca. Nós temos os centríolos completamente nos polos da célula, ou seja, nas extremidades, né, das células, e nós temos aí os centrômeros dos cromossomos homólogos presos pelas fibras do fuso mitótico. Então, as fibras, né, que foram crescendo, né, entre os dois centríolos, elas vão agora se ligar aos centrômeros, tá? Que são essas regiões centrais aqui dos cromossomos, de cada um dos cromossomos. Então, essas fibras vão se ligar aí, vão prender, né, esses cromossomos, e vai ocorrer o pareamento dos cromossomos homólogos na placa equatorial, que é essa região central aqui da célula, tá, gente? Então, aqui nós vamos ter, ó, cada par de cromossomos homólogos, né, aí, organizada aí nesse centro da célula, formando essa placa equatorial. Então, aqui nós temos, ó, um cromossomo da mãe, um cromossomo do pai, um cromossomo da mãe, um cromossomo do pai, tá? Aqui são os cromossomos homólogos, ok? Lembrando, ó, que lá na fase anterior ocorreu a troca de um pedacinho dessas cromátides, né? Dessas cromátides não irmãs, ok? Então, ó, um pedacinho cinza veio dessa e esse pedacinho preto veio dessas. Ó, cinza dessa e preto dessa. A mesma coisa aqui, tá? Então, ocorre aí a troca. Ocorreu essa troca lá na fase anterior. Show? Bom, aí a gente chega na anáfase 1. Na anáfase 1 da meiose 1 ocorre, então, a separação dos cromossomos homólogos para os polos da célula. As fibras, pessoal, do fuso, ó, arrasta, separa esses cromossomos homólogos. Então, um cromossomo homólogo vai para um lado e um cromossomo homólogo vai para o outro, tá? Lembrando que eles fizeram aquela troca lá na primeira fase, então, ó, tem essas misturinhas aí, show de bola, ok? Bom, não ocorre a separação do centrômero, tá? Continua aqui o centrômero de cada cromossomo intacto. Os cromossomos duplos, né? Nós temos cromossomos duplos e não simples, tá? Então, aqui nós temos um cromossomo formado por duas fitas de DNA, tá? Cromossomos duplos. O que é que acontece, então? A gente chega na última etapa, na última fase da meiose 1, que é a telófase 1, tá? Na telófase 1, ocorre a separação. Gente, agora, esses cromossomos, ó, eles vão se arranjar novamente lá nas extremidades da célula, né, vão se reorganizar. Então, o que é que acontece? Ó, ocorre a cariocinese, que é a separação desses núcleos para os polos da célula. Vai ocorrer a reorganização da carioteca, então a carioteca volta a aparecer, volta a formar os núcleos. Ocorre a desespirilação dos cromossomos, ou seja, a descondensação dos cromossomos. Então, os cromossomos param de ficar condensados, eles começam a voltar a ficar na forma filamentar, e aí voltam a produzir RNA. Voltou a produzir RNA, o que é que acontece? Reaparecem os nucleolos, ok? Também, né, ocorre o desaparecimento das fibras cromossômicas, né, as fibras do fuso, já não tem mais necessidade, elas desaparecem, e ocorre, então, a citocinese, que é a separação aí, né, a divisão da célula, ok? Então, gente, olha, antes nós tínhamos aqui uma célula 2N, tá? 2N, agora nós temos uma célula N, ok? Certo? Show de bola? Veja, por que, professor, nós tínhamos 2N e agora ela é N? Olha, aqui nós tínhamos, ó, um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe, não é isso? Aqui eram os cromossomos do pai, aqui eram os cromossomos da mãe. Veja, nessa separação,
eu fiquei só de um lado com os cromossomos do pai e do outro lado só meio que os cromossomos da mãe. Lembrando que houve aquela mistura lá na primeira fase, certo? Então, nesse caso, eu tinha uma célula que era 2N e passou a ser N, ok? Bom, a intercinese é um curto período, um curto intervalo entre as duas divisões da meiose, tá? Ó, intercinese entre as duas divisões da meiose. Não confundam com intérfase. Intérfase é aquela preparação que ocorre antes de qualquer divisão celular, antes da mitose e antes da meiose, ok? Então, agora o que é que acontece aqui? Né? Começa, então, a meiose 2. A meiose 2, né, ocorre, então, vamos aguardar, gente, né? Porque aqui tem show ao vivo o tempo todo. Então, olha só, pessoal, o que é que acontece aí na meiose 2? Né, a meiose 2 também vai ter 4 fases, né? E a gente vai chamar de prófase 2, por exemplo, metáfase 2 e assim por diante. Então, na prófase 2, ocorre um processo muito semelhante na meiose 2 ao que ocorre na mitose, tá, gente? Então, na meiose 2, ocorre a condensação dos cromossomos, tá? Então, os cromossomos, eles começam a se enrolar, se enrolar, se enrolar. Ocorre o desaparecimento dos nucleolos e da carioteca. Então, ó, os nucleolos desaparecem, a carioteca também desaparece. E inicia-se a formação das fibras do fuso, né? Então, os centríolos, eles começam a ir para as extremidades da célula e começa a se formar aí as fibras do fuso. Lembrando, gente, que aqui na meiose 1, formou-se duas células, né? Então, ó, esse processo vai ocorrer nas duas células, tá? Igualzinho nas duas células, ok? Ocorre, então, em dose dupla. Show de bola. Então, terminou a prófase 2, vai para a metáfase 2. O que é que acontece na metáfase 2? Os cromossomos atingem a máxima condensação, ou seja, ficam completamente enroladinhos, tá? Os centríolos chegam aos polos das células, olha só, cada um lá no polo. As cromátides são presas pelas fibras do fuso, então, ó, as fibras vão se ligar aí às cromátides, vão se ligar aqui aos centrômeros, tá? Então, se liga aqui aos centrômeros. E ocorre, então, o pareamento, né, dos cromossomos na placa equatorial. Então, esses cromossomos eles vão ficar aí arranjados, né, no meio da célula, no centro da célula, a placa equatorial. Show? Beleza, então a gente vai para a anáfase 2. Na anáfase 2 ocorre, então, a separação das cromátides irmãs para os polos da célula. Então, agora aqui vai ter o rompimento do centrômero, né? Então, ele vai se partir aí e vai separar, então, cada um dos braços do cromossomos, cada uma das cromátides, formando, então, os cromossomos irmãos. Então, eu tenho um cromossomo irmão que foi para um lado e um cromossomo irmão que foi para o outro lado, tá? Então, isso acontecendo nas duas células, ok? E, para finalizar, nós temos, então, a telófase 2, que ocorre a cariocinese, a reorganização dos núcleos, né, nos polos da célula, a reorganização da carioteca, né, a membrana nuclear, a descondensação dos cromossomos, ou seja, voltam a ficar filamentosos. Quando isso acontece, volta a formar RNA, volta a aparecer os nucleolos, ocorre o desaparecimento das fibras cromossômicas, tá? Elas desaparecem, e então ocorre a citocinese, que é a separação, né, a divisão da célula. Olha só, nós temos duas células, então cada uma se dividiu em outras duas. No total, nós temos quantas células? 4 células. Então, na meiose, nós tínhamos uma célula inicial que se dividiu e originou 4 novas células, tá? Com a metade dos cromossomos da célula inicial. A nossa célula começou com 2 cromossomos e terminou com 1 cromossomo. Ok, gente? Show de bola? Então, essa é a meiose, tá? Então, como eu falei para vocês, a meiose, ela é principalmente importante para a produção dos gametas, tá? A gente viu que a mitose, ela é importante para a regeneração tecidual, para a formação das células somáticas, tá? Para as células que constituem o nosso corpo.
A meiose ela é importante para as células reprodutivas, tá? Então, a meiose é o processo no qual origina, por exemplo, os espermatozoides e os ovócitos secundários da mulher, os óvulos, se assim vocês preferirem, ok? Então, ó, a espermatogênese é o processo no qual, né, por meio de uma meiose, ocorre a produção dos espermatozoides. Show? Então, olha só, ainda no desenvolvimento embrionário, no período germinativo, ocorre aí a produção, ó, de uma célula, a partir de uma célula 2N, uma célula germinativa 2N. Essa célula germinativa 2N, ela vai sofrer mitose, tá? E vai gerar vai gerar duas células ainda 2Ns, porque é mitose, tá? Vai então formar aí as espermatogônias. Essas espermatogônias, elas vão então também sofrer mitose e vão gerar mais duas, cada uma delas, mais duas espermatogônias novas, tá? Essas espermatogônias também 2N, porque sofreram mitose, tá? Agora, gente, essas espermatogônias, de novo, uma delas, no período já chamado de período de crescimento, elas vão sofrer de novo uma mitose e vão dar origem, sem divisão celular, ao espermatócito primário, tá? Então, uma dessas aqui, espermatogônias, vai se transformar em espermatócito primário, ok? Esse espermatócito primário, agora, na fase de período de maturação, eles vão sofrer meiose. E aí sim, né, vão se maturar e dar origem, através da meiose, aos espermatozoides. Então, primeiro, esse espermatócito primário, ele vai sofrer uma meiose em 1, né, aquela lá, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, né, no qual vai ser reduzido ó, o número de cromossomos. Antes tinha 2N cromossomos, 2 cromossomos, agora tem quantos cromossomos cada célula originada? Só um cromossomo, ok? Então, ó, de 2Ns ela foi reduzida para N, ok? Então, de uma célula se dividiu originando duas, que são chamadas agora de espermatócitos secundários, tá? Esses espermatócitos secundários, ainda no período de maturação, eles vão sofrer a meiose 2, tá? E a partir dessa meiose 2, cada um desses espermatócitos secundários vão dar origem ao quê? A duas espermátides. Então, ó, essa daqui vai dar origem a duas espermátides e esse espermatócito secundário também vai dar origem a duas espermátides, que são iguais aos espermatócitos secundários, porque a meiose 2 ela é muito similar ao que acontece na mitose. Show? Então, ó, esse espermatócito secundário ele era haploide e continua sendo haploide nas células novas geradas. Certo? Então, veja, na espermatogênese, de uma célula inicial, né, que é a célula mãe, aqui o espermatócito primário, eu vou ter a produção de 4 espermatozoides haploides, com metade do número de cromossomos do espermatócito primário. Show de bola, gente? A espermiogênese é o processo no qual ocorre a diferenciação das espermátides em espermatozoides. É quando o espermatozoide ele vai maturar ali e ele vai, então, por exemplo, conseguir produzir ali, formar o flagelo, né, para locomoção, as organelas ali para aquele espermatozoide, enfim, vai ser produzido, e, enfim, ocorre ali o processo final da espermatogênese. Já na meiose, né, para a ovogênese, para a produção do gameta feminino, o que é que acontece? Ó, lá no período germinativo, nós vamos ter a célula germinativa igual, né, na espermatogênese. Ela vai sofrer mitose, né? Essa célula 2N vai sofrer mitose e ela vai, então, originar duas células iguais a ela, também 2N, que vão ser chamadas de ovogônias. Essas ovogônias, elas vão sofrer outra mitose e cada uma vai gerar o quê? Duas ovogâneas iguais, né? Então, ó, eu vou ter, então, quantas no total? 4, porque duas de cada uma dessas ovogâneas anteriores, certo? Essa ovogônia, ela vai dar origem, por mitose, a um ovócito primário, tá? Sem divisão celular. Então, essa ovogônia, aqui, uma delas vai dar origem a um ovócito primário. Então, veja, ó, ela vai ser o quê? 2N, porque até agora nós só tivemos divisões do tipo mitose.
Ok? Então, certo. Esse ovócito primário, gente, agora, no período, né, saindo do período de crescimento, para entrar no período de maturação, ele vai, então, sofrer a primeira divisão da meiose, que ela é o quê? Reducional. Então, dessa célula aqui, 2N, ela vai se dividir originando duas células N, ok? Então, o ovócito primário, ele vai se dividir em duas células N. Uma dessas células, pessoal, vai ser chamada de ovócito secundário, que vai ser o responsável por originar o óvulo, tá? E a outra célula ela vai ser chamada de glóbulo polar, tá? Que vai ter algumas funções importantes ali no ciclo menstrual e tal, mas que vai desaparecer no final, no processo, ok? Então, aqui, né, esse ovócito secundário, tá? Que é responsável por dar origem ao óvulo, ele vai sofrer uma outra divisão celular, né? E o glóbulo polar também vão sofrer aí uma meiose 2, certo? Essa meiose 2, como eu já disse, ela é equacional, igual à mitose, né? Então, o que é que acontece? Essas células N, elas vão se dividir em outras duas células, também N, iguais à anterior. Então, o ovócito secundário, gente, ó, dividiu aqui em duas células também N. Uma dessas células, ela vai maturar se tornando óvulo, e a outra célula também vai ser chamada de glóbulo polar como o anterior. E esse glóbulo polar aqui, que se divide em duas novas células, também serão outros glóbulos polares, tá? Todos eles vão desaparecer no processo, somente ficando o óvulo, tá? E aí esse óvulo, né, maturado, ele vai ser liberado, né, durante o ciclo menstrual, na ovulogênese, na ovulação, melhor dizendo, tá? E aí esse óvulo, se ele, né, for fecundado, se ele receber um espermatozoide, vai ocorrer então a fecundação, que é quando o N do espermatozoide, ó, os espermatozoides são N, e o óvulo ele também é N, né? Então, quando, ó, esse espermatozoide, esse óvulo se encontra, forma a fecundação, ou seja, eles vão se tornar uma única célula. E aí eu vou ter, ó, N cromossomo daqui e N cromossomo daqui. Logo, eu vou ter, ó, uma célula 2N. N mais N, 1 mais 1 igual a 2, certo? Então, o resultado dessa fecundação entre o óvulo e o espermatozoide é chamado de quê? De zigoto. Show de bola, gente? Então, esse zigoto ele vai sofrer um monte de mitoses para formar o nosso corpo. Ou seja, todos nós já fomos uma única célula, certo? Formada aí pela união de um óvulo e um espermatozoide, certo? A partir desse zigoto, então, várias mitoses aconteceram para que dessem origem a todo o nosso corpo. Lindo, né, gente? Então, essa é a divisão celular meiose. Show de bola? Bora comparar? Bora revisar? Então, ó, mitose, a partir de uma célula, eu vou originar duas células exatamente iguais. Ó, essa célula inicial aqui, ó, as nossas células do nosso corpo, elas têm 46 cromossomos, elas se dividem por mitose e originam células iguais também com 46 cromossomos. Show de bola? Então, mitose, gente, ó, origina células idênticas, né, duas células idênticas, e ela mantém o mesmo número de cromossomos nas células filhas, e ela ocorre na maior parte das células somáticas do corpo. Essa divisão mitose ela é importante para as células que formam o nosso corpo, para a estrutura do nosso corpo, beleza? A meiose. A meiose, ó, de uma célula aqui, ó, de uma célula mãe com 46 cromossomos, ela vai se dividir duas vezes e vai originar células com metade dos cromossomos, ó. Então, ó, de 46, eu vou ter uma célula com 23, metade, não é isso? E de uma célula mãe, eu vou originar quantas células filhas? 4 células filhas, todas com a metade, ok? Então, ó, a célula mãe origina 4 células filhas, diferentes da célula mãe, que reduz pela metade o número dos cromossomos nas filhas e que ocorre somente nas células germinativas e nos esporos. Então, ó, a meiose ela é importante no quê? Na formação dos gametas, como a gente viu, no espermatozoide, no óvulo, tá? Na formação dos esporos das plantas.
Fechou? É isso. Tamo junto. Até a nossa próxima aula.